O inquérito das fake news deve chegar ao chefe do esquema, no caso, o Carlos Bolsonaro. Segundo reportagens, não vai chegar nesse momento, né? O Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por esse inquérito, ele já tem essa opção aí de buscar o Carlos Bolsonaro, só que não agora. Nesse primeiro momento, mexeu com os operacionadores, né? As pessoas que operam as fake news no gabinete do ódio. E aí, com certeza, o Carlos Bolsonaro será alvo também de busca. Mas, para não estragar a coisa nesse momento, acredito, o Alexandre de Moraes, ele não mexeu com essa história agora, com o Carlos Bolsonaro agora, até para, como diz assim, não vai queimar todos os cartuchos numa primeira largada. Já se sabe que o gabinete do ódio tem como capitão o Carlos Bolsonaro. O que provavelmente o Alexandre de Moraes está fazendo é buscando mais elementos para chegar ao Carlos Bolsonaro, para que não gere dúvidas. O gabinete do ódio é responsável por espalhar fake news para destruir a imagem dos oponentes do Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, o Bolsonaro foi eleito presidente da República a partir de uma campanha difamatória, uma campanha de fake news. Vou falar só de duas fake news, por exemplo. A mamadeira de piroca e o kit gay foram duas fake news fundamentais que deram margem para o Bolsonaro chegar à presidência da República. E ele está com muito medo, na verdade, dessa história aí, porque, tirando esse gabinete do ódio, o que é que fica para o Bolsonaro? Porque a essência dele, a raiz, a base dele são as fake news. Então, destruindo esse gabinete de ódio, se destrói também o Bolsonaro. Mas não se deve ser visto apenas essa história de destruir o gabinete do ódio como uma perseguição ao Bolsonaro, porque é isso que eles querem, ser vítima. A questão é por quê os responsáveis pelas fake news, esse gabinete do ódio, confundem ou fazem confundir liberdade de expressão com crime, com verdadeiro crime, que significa ameaças, por exemplo, às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente. O avanço da investigação sigilosa do Supremo Tribunal Federal sobre ameaças, ofensas e fake news disparada contra integrantes da corte e seus familiares deve chegar ao núcleo próximo do presidente Jair Bolsonaro, segundo aponta a reportagem de Rafael Moraes, publicada no jornal Estado de São Paulo, com previsão de ser concluída em 15 de julho, mas a possibilidade concreta de ser novamente prorrogado. O inquérito já fechou o cerco sobre o gabinete do ódio, grupo de assessores do Palácio do Planalto, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do chefe do executivo. A existência desse núcleo foi revelada em reportagem do Estadão de setembro do ano passado, aponta ainda o jornalista. A investigação é conduzida no Supremo pelo delegado federal Igor Romário de Paula, que integrou a Lava Jato em Curitiba e é tido como aliado do ex-ministro. E aqui na reportagem da Folha, melhor dizendo, do Estadão, temos: inquérito das fake news deve chegar ao núcleo do gabinete do ódio. Próxima etapa da investigação poderá mirar grupo de assessores do Planalto, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Reportagem de Rafael Moraes Moura, o Estado de São Paulo. O avanço da investigação sigilosa do Supremo Tribunal Federal sobre ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da corte e seus familiares deve chegar ao núcleo próximo do presidente Bolsonaro, segundo o Estadão apurou.
com previsão de ser concluída em 15 de julho, mas a possibilidade concreta de ser novamente prorrogado, o inquérito já fechou o cerco sobre o Gabinete do Ódio, grupo de assessores do Palácio do Planalto, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do chefe do executivo Jair Bolsonaro. A existência desse núcleo foi revelada em reportagem do Estadão em setembro do ano passado. Comandante do Gabinete do Ódio, Carlos não foi alvo da operação da PF ocorrida na quarta-feira por determinação do relator do inquérito das fake news, ministro Alexandre de Moraes. A ofensa considerada abusiva pelo Palácio do Planalto resultou na apreensão de documentos, computadores e celulares em endereços de 17 pessoas suspeitas de integrar uma rede de ataques aos ministros, do STF e na convocação de depoimento de 8 deputados bolsonaristas. A expectativa de integrantes do STF é de que, se em um primeiro momento Moraes optou por focar nos tentáculos operacionais do Gabinete do Ódio, o filho do presidente da República deve ser atingido já na etapa final do inquérito com o aprofundamento das investigações. O cálculo político que estaria sendo feito é o de que o envolvimento de nomes mais graúdos nessa etapa poderia comprometer os trabalhos. A investigação é conduzida no Supremo Tribunal Federal pelo delegado federal Igor Romário de Paula, que integrou a Lava Jato em Curitiba e é tido como um aliado do ex-ministro Sérgio Moro e também por Denise Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Martins e Daniel Daer. Em meio às acusações de Moro de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na PF, Moraes decidiu blindar o grupo e determinou que o inquérito deveria continuar nas mãos desses delegados, independentemente das trocas no comando da corporação. Ao determinar a operação de busca e apreensão que mirou empresários e blogueiros bolsonaristas, o ministro definiu o Gabinete do Ódio como uma associação criminosa. As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, escreveu Moraes. A operação contra aliados bolsonaristas foi criticada na sexta 29 por Carlos no Twitter. Nunca tiveram provas, apenas narrativas, revelações literalmente inventadas por 2 parlamentares e agora apoiadas por biografados. Forçam busca e apreensão ilegais para criar os fatos e ganharem fôlego, escreveu. Eu não sei o que estão fazendo. Não chego perto do meu pai há um bom tempo, apenas exibir minha liberdade de falar enquanto posso, emendou. O filho do presidente ainda postou uma declaração antiga de Moraes em julgamento do STF, quando o ministro falou que quem não quer ser criticado, ser satirizado, fique em casa, não se ofereçam ao público. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional, disse Moraes na ocasião. E sobre o inquérito? O inquérito das fake news foi aberto por determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, à revelia do Ministério Público, o que provocou críticas da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados do Brasil e, na época, de colegas da Corte. Na ocasião, o ministro Marco Aurélio Mello chegou a chamar o inquérito de natimorto. De lá para cá, no entanto, diminuiu a resistência interna da Corte às investigações que encontraram na rede ameaças de incendiar o Supremo e matar ministros com tiros a queima-roupa. Interlocutores de Moraes avaliam que hoje a maioria da Corte apoia o inquérito como uma defesa institucional do STF contra ataques.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu nesta semana a suspensão do inquérito. A decisão será do plenário do Supremo. A Associação Nacional dos Procuradores da República também contesta a investigação em outra ação. Em outra frente, 1 ano e 2 meses depois de ingressar no Supremo, para também contestar o inquérito das fake news, a rede mudou de posição e pediu ontem à Fachin o arquivamento da ação. A lei sobre ações de controle de constitucionalidades, porém, prevê que se a ação for proposta, não se admitirá depois desistência. Pois bem, na verdade, os bolsonaristas alegam que isso é inconstitucional, melhor dizendo. Mas o que ocorre? De fato, essa investigação partiu do Supremo Tribunal Federal. E toda investigação desse porte, por exemplo, deve partir da Procuradoria-Geral da República. Isso não pode ser feito, por exemplo, por outra instância. Ocorre que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal é alvo de ameaças por esse grupo. Então, resta o plenário da Corte decidir se continua com essa ação, com esse inquérito ou não. Tudo indica que continuará, muito embora tenha começado por meios, digamos, tortos. Mas, com certeza, nesse momento histórico, essa ação, esse inquérito está sendo muito importante para desmascarar o gabinete do ódio e a farsa do governo Bolsonaro. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.